Olá, boa tarde. Vamos fazer um update aos índices americanos num dia de enorme volatilidade, sobretudo nos índices europeus. Na última semana eu tinha deixado uma indicação de alta para o curto prazo no S&P 500, já que o gráfico diário tem vindo a dar boas indicações, enquanto que no médio e longo prazo o meu sentimento vai para a neutralidade, porque de facto depois de termos aqui a quebra em baixa da forte zona de referência nos 1900 pontos, mesmo depois de termos tido uma recuperação ascendente, acabou por de certa forma ser colocada em causa algum do momentum do índice. Neste momento estamos muito próximos de máximos, o que é um bom sinal, e caso esses máximos sejam quebrados, aí potencialmente podemos até colocar aqui esta hipótese de lado. De qualquer forma, para já, vamos deixar aqui em relação ao S&P a indicação de neutralidade no médio e longo prazo, porque ainda não ultrapassamos os máximos relativos. No que diz respeito ao gráfico horário, temos aqui uma continuação do movimento ascendente. O meu trade, se recordam, tinha aberto aqui uma posição na ativação do duplo fundo. O meu trade tem vindo a evoluir favoravelmente, tenho vindo a reforçar a posição, daí o break-even. Aliás, o preço de compra ter vindo a subir também, à medida que eu fui reforçando a posição com pontos consecutivamente superiores. Neste momento, tivemos aqui durante algum tempo uma linha de tendência ascendente que durou até hoje. Hoje, durante aquele momento de forte volatilidade nos índices europeus, acabamos por ter aqui a quebra em baixa da linha de tendência, que apesar de ter sido recuperada em alta, ficou de certa forma condicionada. Foi importante, foi bastante útil, pelo menos para mim, este movimento rápido de descendente. Repare-se, a minha zona de stop estava aqui na zona dos 1940 e poucos pontos, porque acabava por não ter uma referência de descida e subida rápida, o chamado mínimo relativo. Mesmo, por exemplo, este ponto, que era um mínimo relativo mais confortável, acabava por não ser. Aliás, apesar de ter representado uma descida rápida com duas velas em sombra, acabou por não ser um mínimo relativo, porque não tivemos pelo menos três velas a caminhar em sentido divergente. Hoje sim tivemos aqui esse movimento rápido descendente, seguido do movimento rápido ascendente, inclusive com quebra em alta do máximo relativo, o que nos permite ter uma nova referência de negociação. Para mim, como estava a dizer, é extremamente útil, porque me permite subir a minha zona de stop para aqui, para a zona dos 1960 pontos, mais coisa, menos coisa, vou descer lá aqui um bocadinho, para dar um desconto à volatilidade. Acaba por ser muito útil, e repare-se, o meu break-even já está muitíssimo acima do ponto de entrada. Indo ao que interessa, então neste caso em concreto no S&P, enquanto não tivermos a quebra em baixa deste ponto em concreto, deste mínimo relativo, continuamos sem qualquer sinal evidente de descendente, e por isso, no que diz respeito ao curto prazo, vou deixar aqui a indicação ascendente, apesar de nos aproximarmos de uma fortíssima resistência no gráfico diário. É a resistência que correspondeu a máximos, é a resistência que fez com que o índice caísse cerca de 10% muito rapidamente, é uma resistência que muito possivelmente vai dar que fazer para ser vencida, mas dado o movimento rápido ascendente não me surpreenderia que ela quebrasse, e para já posições curtas são totalmente de evitar, pelo menos até que aqui existe esta tal quebra em alta. Bem, pelo S&P está. No que diz respeito ao Nasdaq, cenário muito semelhante. Tinha deixado também no médio e longo prazo uma indicação de neutralidade devido à quebra em baixa deste suporte. Curto prazo ascendente também devido ao cenário no gráfico horário. No que diz respeito ao médio e longo prazo, estamos aqui sim muito próximos já de testar uma resistência decisiva correspondente a máximos, e teremos muito em breve uma decisão em relação a este cenário. É possível que tenhamos aqui uma retração no Nasdaq. Repare-se, o volume não tem sido nada surpreendente, pelo contrário, o volume tem vindo aqui, quanto muito, a descer durante esta fase ascendente muito forte, com gaps ascendentes. Isso é um péssimo sinal de fraqueza, o que me leva aqui a considerar que, de facto, no médio e longo prazo podemos ter aqui algumas questões preocupantes para as próximas semanas. Já no curto prazo, para já, ainda continuamos com o Nasdaq com um ciclo ascendente fortíssimo, muito rápido, sem quase pausas para respirar. Uma vez mais também
Por acaso não estou a negociar o Nasdaq, mas o Nasdaq está também muito interessante do ponto de vista negocial. Enquanto tivermos aqui, neste caso em concreto, este ponto de referência sem ser quebrado em baixa, nos 4.040 pontos, a tendência ascendente não estará colocada em causa. Como eu disse, tanto em relação ao Nasdaq como ao S&P, a aproximação ao máximo relativo será um grande desafio para a cotação e poderá, de certa forma, impor aqui algum abrandamento. Se tivermos esse abrandamento e se esse abrandamento representar inclusive uma quebra em baixa dos pontos de referência, então aí teremos uma oportunidade excelente para abrir uma posição curta. Para já, abrir uma posição curta está fora de questão, na minha opinião, é demasiado arriscado, porque a ascendência numa ótica de curto prazo é fantástica e mesmo sendo uma tendência ascendente sem grande suporte em termos de volume, sem grande suporte em termos de compra efetiva, a verdade é que é uma tendência ascendente que se tem mantido e repare-se, desde o ponto inicial, esta tendência ascendente já leva quase 12%, que é muito importante. Para já, então, no curto prazo, vou deixar a seta de ascendente, apesar de aqui eu lhe ir juntar também uma seta de neutralidade. Talvez no S&P também devesse fazer o mesmo por uma questão de prudência, por estarmos a aproximar-nos da resistência, e se calhar vou mesmo deixar também essa indicação de neutralidade, só mesmo para que se ter em consideração que, de facto, a aproximação a esta zona de resistência pode levar a lateralização. Não digo já uma descida rápida, mas pelo menos a lateralização. Bem, então esta semana é tudo. Obrigado pela atenção e o resto bom dia.